tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do podcast Facilitando Seus Direitos. Eu sou a Mari, tô aqui com a minha amiga Bruna e hoje a gente tem um convidado mais que especial, não é mesmo? É verdade, Mari. O nosso convidado de hoje é ele, Agenor Dalfenbach Jr. Ele é advogado, administrador de empresas, sócio proprietário da Gladius, consultoria e gestão comercial e ele também é administrador judicial. Ele já atuou em mais de 40 processos de recuperação judicial e 70 processos de falência. Além disso, ele ainda arrumou tempo para ser professor universitário. Agenor? Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Mari. O que de fato é recuperação judicial e por que esse assunto ele causa tanta polêmica e desconfiança? A recuperação judicial é a prima mais nova da concordata antiga, né? Os pais de vocês ouviram falar da concordata. E ela veio para regular, né, quando a empresa precisa de um socorro, ou seja, quando ela entende que não pode falir porque ela tem condições de superar uma crise, ela se socorre do judiciário para que alguém freie os credores e ela possa se reorganizar. Um dos institutos mais antigos do direito, assim, vem lá do direito romano, de uma forma geral, tanto a recuperação judicial como a prima mais odiada dela, que é a falência, e veio se aperfeiçoando na legislação, como tudo, e hoje nós temos a recuperação judicial. E o medo que ela põe é justamente porque alguns autores mais antigos diziam que a concordata é a antessala da falência. Então, o medo que ela traz, esse temor que ela traz, é porque a gente sente o cheiro da insolvência, né? Todos pensam dessa forma. E o desafio que os advogados, os operadores do direito têm numa recuperação judicial é esse de tentar dizer, não, a empresa é viável, nós vamos superar. E os advogados, meus amigos que advogam para os devedores, para as empresas em recuperação, odeiam que eu falo isso, mas eu preciso ser sincero no ambiente de entrevistas, é que a recuperação judicial é uma socialização do prejuízo, né? Para que a minha empresa continue funcionando, vocês, meus credores, precisam aceitar, renegociar aquilo que nós temos. Então, os temores da recuperação, de uma forma direta, são esses dois. Porque ele cheira a falência, cheira a insolvência, cheira a desorganização daquele que está devendo, e também ele dá a certeza de que alguém vai ter que se sacrificar para que a empresa continue funcionando. Então, se a minha empresa está em recuperação, é necessário que vocês digam, olha, eu aceito perdoar metade da minha conta, eu aceito, além de ela já está atrasada 6 meses ou ano, eu também aceito lhe conceder um novo prazo, lhe conceder carência, um prazo de 2, 3 anos, eu aceito receber sem juros, eu aceito receber sem correção monetária. Então, esse ambiente de incerteza, e o ser humano quer sempre ter certeza de tudo, né? Ele quer saber se vai chover amanhã, imagina se quando que ele vai receber o dinheiro. Então, esse é um ambiente de incerteza que gera esse ambiente de desconfiança, essa insegurança que a expressão recuperação judicial traz, de uma maneira geral, do público geral, não só no ambiente do direito, né, mas no ambiente de negócios de maneira geral. E, no caso, uma dúvida que eu tenho é que quando a empresa chega nessa fase, né, de precisar de uma recuperação, ela já vem ciente do que é a recuperação, né, o que é, para quem que é, se é para ela, o que ela vai precisar encarar, a empresa já vem pronto ou ela ainda tem os mitos e... 90% dos empresários que chegaram à recuperação judicial, dos processos aí dos mais de 40 que eu já trabalhei, eles dizem que chegaram tarde na recuperação. O ímpeto do empresário não é se entregar e se render a algum gestor, a um administrador judicial, né, que é o que eu faço, tomando conta deles, não é se render, às vezes, à vontade de um grupo de credores que, às vezes, deseja até que ele saia, o gestor saia da empresa, porque tem muitos casos que dizem que a empresa é muito boa, pena que está em péssimas mãos. Se ouve muito isso. Mas os empresários, de uma maneira geral, dizem que chega tarde, que eles ficam tentando superar essa crise e a empresa, às vezes, atinge um nível de degradação muito ruim.
e difícil de recuperar. O que impõe mais sacrifício aos credores. Nós temos visto aí planos de recuperação, quase padrão, retirar 80% do crédito e botar 10, 20 anos para pagar. Então, na prática, quem é que está deixando a empresa funcionar? São os credores que estão abrindo mão do seu valor. E em relação ao que perguntar, se a empresa sabe, bom, quando a empresa busca uma advocacia especializada, eu diria aqui que 90% dos advogados que trabalham nessa área e são bem preparados. E já ouvi advogados dizendo, olha, fui chamado para um projeto tal, lá não dá. A empresa não tem condições, ela tem que procurar outro caminho, às vezes tem que procurar uma autofalência, não dá para desgastar com a recuperação. Por quê? Porque eles chegam na empresa hoje, fazem digamos lá, um raio-x dela, da contabilidade, das contas a pagar, do que eles têm a receber, do que ela tem de patrimônio, e dizem para o proprietário, olha, a gente pode enfrentar uma recuperação judicial, você vai ter que se sacrificar disso. Então, eu creio que sim. Hoje os advogados, né, pelo menos a grande quantidade de advogados aí que eu conheço do segmento, são pessoas que são extremamente corretas, né? Obviamente defendem os seus clientes, às vezes, infelizmente, às vezes se tenta se personificar o cliente no advogado, mas isso tem que ser abstraído, e as empresas sabem o que vão passar, e algumas inclusive sabem que vão ter que cortar a própria carne para poder ficar funcionando. E dentro desse processo de recuperação judicial, já teve algum caso da empresa que tentar fraudar, não, a gente está com tantos credores, não quer mais pagar, então vamos fazer um simulacro de uma recuperação judicial. Existe isso? Não existe? Dá para diferenciar? Já aconteceu muitas vezes de eu tentar, durante o processo de recuperação judicial, pedir a falência da empresa. Só que eu confesso, isso infelizmente me aconteceu já nos primeiros processos que eu trabalhei em 2005, 2006, eu começando na carreira, embora já com mais da metade desses cabelos brancos. Foi difícil, porque assim, haviam lá 270 trabalhadores, a empresa estava parada, sem gás, sem energia, e foi isso que facilitou a minha decisão. Nenhum desses fornecedores, sem matérias-primas, nenhum desses fornecedores estava disposto a voltar a fornecer. Então, mesmo assim é difícil, porque você vai dar fim numa empresa. E nesse caso não foi por fraude, foi por inviabilidade que eu opinei pela falência, mas em relação às fraudes, às vezes nós acusamos elas pontualmente. Nós trabalhamos em alguns casos recentemente, onde é comum que o devedor às vezes tente inflar um pouco, não diminuir o que ele deve, mas aumentar. Uhum. Porque, voltando à pergunta, Mari, se elas sabem o que eles vão fazer, eles sabem que eu vou votar na Assembleia, que essa votação tem uma equação matemática de aprovação. Então, eles já pensam nisso quando ajuizam o processo, não depois, a menos que seja algo, tem uma falência, algum problema iminente. O processo de recuperação judicial, como qualquer processo judicial, é pensado antes. Então, empresas, objetivamente na tua resposta, há uma linha muito cinza, uma faixa muito cinza para dizer isso, porque os credores normalmente dizem isso, olha, eles entram no processo, aqui é uma fraude, a recuperação judicial está sendo utilizada só para manter a empresa ligada, enquanto os donos continuam se beneficiando. E os donos dizem, não é uma fraude, eu já tenho tanto tempo de história, eu vou superar essa crise, o credor não quer se sacrificar em nada, ele está pensando só nele, não pensa no coletivo. Então, há argumentos para os dois lados, eu já vivi com os dois, já partilhei dos dois, já estive ao lado do devedor e estive ao lado do credor, dos argumentos deles. E voltando àquilo que os advogados mais falam e que o povo mais odeia, cada caso é um caso. Depende. O eterno depende, né? A gente estuda 5 anos, faz vários cursos, se aprimora. E a resposta depende. A resposta, não, mas aí depende. E o pior é quando depende de quem é meu cliente.
O credor é o devedor. Depende. Esse já é um depende, que ele já vem com nome e sobrenome. Depende de quem. Depende de quem tá pagando, né? E pra gente, né, antes de a gente entrar, às vezes, mais profundamente, como é que você chegou nessa área? Essa é uma história comprida. Eu me formei, eu tenho 54 anos, me formei em administração já com 30 e em direito 43. Eu já tinha iniciado a minha faculdade já novo, parei, trabalhei com meu pai, tive empresas e voltei para eu e minha esposa, voltamos, a minha sócia, ela se formou em contabilidade e administração, já depois de casados e com filhos. E eu sempre digo que tive a felicidade de ter passado com meu pai por empresas e tido sucessos. Meu pai teve uma concordata lá atrás, onde eu conheci o processo de insolvência. Depois vinha saber que foi a única concordata do Brasil que foi encerrada porque se pagaram, que ninguém pagava, as concordatas enrolavam. Eu aprendi o jeito certo, mas... eu me formando, eu comecei a lecionar primeiro no curso de administração e trabalhei na área de finanças, na área de planilhas ligadas a cálculos financeiros. Isso me levou para dentro do judiciário. Essa semana passada tive a oportunidade de encontrar a hoje juíza, posso falar o nome dela, minha amiga, doutora Bruna Becker, que era minha colega de faculdade, ela é uma menina, eu já com os 30 e tantos, que era então estagiária, eu também iniciando naquela época, e comecei a prestar serviços como perito judicial, e o perito judicial acaba fazendo uma bolsa de serviços ao redor dele. Então eu tinha curiosidade pela matéria falimentar, sempre tive curiosidade, e acabou que depois eu ser perito judicial nos processos de bancos, de soluções de sociedades e outros tipos de processos, eu comecei a receber as concordatas e as falências velhas que estavam pelos fora, estão por muitos lugares ainda. A gente brinca que eles eram cadáveres insepultos, né? Que eles ficam lá, e depois que se tornaram virtuais ficaram piores, que agora alguma luz de algum lugar pisca na estatística, esse processo não está andando, o juiz tem que dar jeito naquilo. E comecei, eu digo, quando eu estava bom no decreto-lei 7661 de 45, que era o decreto feito por Getúlio Vargas, como eu digo, de 1945, chegou a lei nova. Quando eu estava bom na lei antiga, chegou a lei nova. Fiz os cursos e antes da vigência da lei eu estava preparado. E alguns anos depois chegaram as primeiras falências e processos de recuperação aqui no Sul. E em terra de cego quem tem um olho é rei, eu tinha um bem fechadinho assim, daí eu comecei a pegar os processos e foi, então não foi por virtude, não foi por virtude, foi por oportunidade, e eles chegaram e obviamente me especializei nisso e me ajudou também a questão da minha esposa ser contadora, né? Hoje nós somos em 11, acho, no escritório, meus filhos estão lá também, além da minha esposa, tenho mais, que é contadora, tenho mais 2 contadoras, mais 3 advogados, tenho um escritório em Joinville também. Então, além da área de recuperação e falências, continuamos atuando como peritos judiciais em disputas societárias, né? Quando os sócios estão se brigando, um quer avaliar a empresa do outro, quer avaliar a empresa para saber as suas cotas, e outras disputas judiciais. Então, na verdade, juridicamente falando, né, o administrador judicial é um auxiliar do juiz, assim como é o perito, como é o avaliador, como é o leiloeiro, são tantos auxiliares. Eu me lancei como auxiliar, como perito inicialmente, mas hoje me dedico com maior ênfase à área do direito falimentar como todo, né, na recuperação judicial e na falência. Aproveitando o gancho que tu falou a respeito dos processos virtuais, como é que ficaram as falências e recuperações judiciais no período pós-pandemia? Teve um aumento significativo? Não tiveram? Ainda é cedo para saber? Todo mundo dizia que ia haver um aumento enorme por causa de toda a dificuldade econômica, as empresas pararam, mas não houve, ao contrário, houve um pequeno decréscimo. E isso eu pessoalmente explico que por 2 razões. A primeira, houve um período de tolerância tácita, né? Se nenhum credor foi no pescoço do devedor, se tu não está me pagando porque tu não quer, porque tu comprou casa, não sei aonde, não.
todo mundo sabia que todo mundo estava em dificuldade. Tiveram empresas, né? Acho que a Bruna tem experiência na área de locação. A área de locação foi uma área que sentiu muito gente vindo para renegociar. Gente que ficou fechada, disse, eu não quero pagar nada, não vou pagar nada, eu não faturei nada. Não, eu parcelo para ti em 20 meses. Não vou pagar nada, eu não faturei nada. Desocupar o imóvel também. Então, assim, foi uma época de muita tolerância. Em paralelo, governos do mundo inteiro, e o nosso país também não foi diferente, programas sociais que distribuíram dinheiro diretamente para a população, que inclusive nos levou à inflação, porque o povo passou a reformar, a área de materiais de construção civil cresceu, o povo ficou em casa, começou a reformar a casa, houve tudo isso. Eu joguei minhas fichas, eu não acreditava nesse aumento, como não aconteceu, mas eu penso que agora ele vai ocorrer pela combinação de juros altos e de inflação, e também porque os empréstimos contraídos em 2020 e 2021 vão começar a vencer esse ano e ano que vem. Então, penso que nós teremos um aumento de pedidos de socorro judiciais. Embora nós tivemos uma reforma na lei de recuperação e falência no ano passado, que tornou alguns procedimentos um pouco mais céleres, inclusive uma palavra que a gente não costuma ouvir muito dentro do direito falimentar. A gente conhece a recuperação judicial e a falência, mas houve uma boa flexibilização da recuperação extrajudicial, que é um procedimento onde o credor pode chamar o devedor, chama os seus credores numa mesa e propõe uma negociação direta com eles e depois só leva o juiz para homologar. Então, a participação do juiz é mínima, é só ele dizer, olha, publica os editais lá. Então, se um processo de recuperação pode durar aí 2, 3, 4 anos, uma recuperação extrajudicial em alguns meses está resolvida. É como se fosse um plano, vamos negociar, paga um pouquinho menos em tantas parcelas. E onde é que isso tinha dificuldade antes? Se você chamava, vocês duas são minhas credoras, eu chamava a Bruna primeiro e disse, Bruna, nós vamos negociar. Vamos, mas a Bruna virava as costas e garantia o dela e deixava a Mari para trás, enfim, ficava uma confusão. O que a lei incrementou? Ela disse, olha, você pode entrar com um pedido exclusivamente cautelar, ou seja, pedir uma liminar, dizer assim, ninguém vai me executar por 6 meses. Aí depois você chama os credores. Não adianta sair com a Bruna, sair correndo antes para receber, porque ela não vai receber. Porque daí não tem garantia, não há garantia, e as execuções estão suspensas. E a lei diz também que após esse período desses 6 meses, você pode optar pela recuperação judicial ou extrajudicial. E, inclusive, se for a judicial, ele ganha mais 6 meses. Então, o credor sabe que é melhor negociar no ambiente administrativo. Ele pode tomar mais 6 meses numa judicial. Então, houve também, dentro do ambiente eletrônico, o que eu acho que movimentou positivamente? As assembleias passaram a ser virtuais, né? Então, nós temos um sistema nosso, tem o pessoal que terceiriza, não tem nada contra o pessoal que terceiriza, mas temos um sistema nosso. E foi uma experiência bacana, porque assim, o primeiro grande processo que eu trabalhei era um processo de Joinville, onde a empresa é de Joinville, mas a fábrica é em Manaus, os credores trabalhistas são em Manaus, e nós fizemos com participação de gente em Manaus, Rio Grande do Sul e São Paulo. É uma grande empresa, um passivo de mais de 120 milhões. E o que melhorou também é que, além do pessoal, antes, às vezes tinha todo mundo, eu ir para Joinville, o pessoal, todo mundo ir para Joinville, chega lá, nós vamos suspender a assembleia. Imagina aquele povo tudo voltando para o aeroporto, pegando 2, 3 dias na estrada. E, por outro lado, haviam credores também que delegavam, olha, vou mandar um advogado de Joinville, um advogado de Joinville lá para a Assembleia. Ele era um preposto, mas não era um especialista na matéria. E agora não, agora o banco tem um especialista na matéria que faz as recuperações judiciais do Brasil inteiro. Então, para todos os atores envolvidos, credores, devedores, administrador judicial, ficou algo mais tranquilo de administrar a Assembleia, porque o advogado do banco tal é de São Paulo, e de São Paulo ele participa nas assembleias do Brasil todo, ele não precisa delegar, às vezes, para alguém que tem que ficar ligando, tem que interpretar determinado momento da Assembleia.
assembleia. Então, o ambiente virtual melhorou também isso aí. Além, né, da celeridade, que é o que todo mundo espera nesses processos. Aproveitando o gancho que a Mari falou sobre a questão de quando as empresas já sabem como é que é o processo da recuperação, com o teu gancho também da questão dos empréstimos e da inflação. Vamos supor que o que o empresário ele precisa prestar atenção na empresa dele, quais os sinais de alerta para que a empresa está se encaminhando, de repente, para uma recuperação judicial, ou o caso de uma recuperação extrajudicial, ou até mesmo a tão temida falência. Bom, eu costumo dizer que quando eu entro num processo, nomeado para um processo, a primeira coisa que a minha percepção pessoal, como falei já, né, antes de formar, eu tive empresas, tive insucessos de toda ordem também. Um dia eu posso vir aqui para contar só minhas desgraças, vai demorar bem mais tempo. Tá convidado já. Sem problemas, a gente traz uma cerveja. Vai demorar bem mais tempo, a gente vai ter que começar mais cedo. Não tem problema. Já vamos deixar marcado. Desgraça com bebida vai bem. Então, eu olho primeiro assim, o histórico, às vezes o empresário tem. E ontem eu escutei uma expressão de um político dando uma entrevista que diz ele: quando as coisas dão certo na política é um combo de razões, e quando dão errado é um combo de razões também. Eu digo, quando a empresa vai mal não é uma questão só, às vezes diversas. Mas eu olho primeiro se o empresário, quanto tempo ele tem fazendo a mesma coisa. Porque a lei diz o seguinte: pode pedir recuperação judicial a empresa que tem mais de 2 anos. Uma empresa que tem 2 anos, ela está engatinhando. O profissional que tem 2 anos está engatinhando. Às vezes, olha, a empresa tem 15, 20, né? Como esse caso em Joinville, quando tinha quase já passado os 85 anos, quando ela entrou em recuperação judicial pela primeira vez. É uma empresa que tipo de desequilíbrio que ela tem? Ou seja, expertise e conhecimento do negócio ela tem. Bom, o que acontece? Normalmente, assim, a empresa às vezes faz o investimento errado. Nós temos um dos casos, os primeiros casos que eu trabalhei aqui, se uma empresa comprou uma empresa todinha no norte, estava parada. A empresa era extremamente forte, capitalizada aqui, direcionou energias para lá, e veio uma crise e ela estava de calças curtas para sustentar as duas empresas aqui e lá, e veio a concordata, veio a recuperação. Bom, e temos casos também de empresários que às vezes com muito tempo não preparam uma sucessão profissional na empresa, chegam os filhos com pencas de diplomas e 0 de experiência e não sabem tocar o negócio. Isso é uma história, né? Todo o país tem. E às vezes também eu percebo que uma das razões é que o empresário não percebe o concorrente, não percebe o produto chinês. Ele insiste em dizer, mas o meu produto... Uma vez eu visitei um senhor a pedido de uma conhecida, disse, mas o fulano de tal fabrica pela metade do que eu faço, mas o produto dele não dura 20% do meu, assim... Mas o senhor sabe que o cliente sabe disso ou não? Porque às vezes o cliente também não quer o negócio que dura 50 anos. E ele quer resolver ali de pronto, né? Então assim, ele era um senhor, ele já devia ter uns 80 anos, ele parou a atividade dele também, não soube, e incrivelmente era um segmento já antigo, e que continua ativo, ou seja, ele teria toda a tecnologia e mercado para continuar, e o negócio simplesmente parou, não entrou em recuperação judicial, não, parou. As empresas às vezes não notam, é a teoria do sapo na água quente, a água vai fervendo, quando ele viu, ele cozinhou ali dentro, ele não percebeu. E a crise chega, e o meu pai dizia uma coisa que a gente costuma quebrar por excesso de crédito, não por falta. Acho que é comum pessoa ganhar, sei lá, 5, 6, 10 mil reais e ter um cartão de crédito de 100 mil. E às vezes ela não percebe que gastou 100, né? As coisas são parceladas, ele tem aquele sentimento de facilidade. As empresas não são diferentes, às vezes são seduzidas a tomar dinheiro de bancos, são seduzidas a investir num segmento paralelo dela. E eu já ouvi consultores que chegam na empresa assim, nós temos 20 produtos, qual que dá lucro? Nós temos um mix. Pois mas qual que dá lucro? Aí eles vão lá e olha, isso nós vamos tirar. O empresário, não, mas o meu cliente...
teu cliente ou tu, alguém vai ter que sobreviver. Então, são momentos difíceis ele admitir a recuperação judicial. Isso é uma conversa que eu tenho assim, com alguns proprietários de empresas que eu tenho mais intimidade. Eu faço essa pergunta, agora é que sentiu ele assim. Normalmente eles dizem assim, quando não foi mais. Quando parou, e eles já chegam, normalmente até é comum que o advogado chegue já com alguém, com algum fundo de investimento que vai emprestar dinheiro, que constitui alguma garantia. E também, durante esse procedimento, os bancos, que são ricos há muito tempo, percebem muito antes do próprio devedor que ele está em crise. Já começam a constituir garantias, já começam a diminuir limites, ou seja, aquilo que é ruim vai ficando pior, de pouquinho em pouquinho. Muito tempo atrás eu tive numa palestra em São Paulo e uma diretora de banco disse assim, nós sabemos até quando o sujeito vai se separar da mulher, pelo padrão de consumo do cartão de crédito. Se ele começa a gastar com determinadas coisas que ele não gastava numa curva de tempo, pode ver que dali para frente vai vir uma separação, é hora já de a gente começar a diminuir o limite, ver se a mulher tem limite junto, ver a renda dos dois. Isso eu vi mais de 10 anos atrás. Então, os bancos com inteligência artificial também sabem muito antes da crise e dificultam a decisão da empresa. E, infelizmente, o empresário, só quando ele está muito próximo do abismo, é que ele puxa o freio. Essa é a realidade. E cada vez mais as empresas, quando se socorrem da recuperação judicial, às vezes perdem 80%, 90% de desconto da conta, porque não tem como pagar mesmo, não é luxo, porque não vai. Essa é a realidade. Tem uma questão que quando a empresa está em recuperação judicial, se ela não cumpre a questão do plano de credores, se ela deixa de pagar afins, o credor ele pode pedir a falência da empresa, certo? Certo. E aí, quando a empresa está insolvente, mas ela não tem ainda nenhum processo de recuperação judicial, nem nada instituído, o credor ele pode pedir a recuperação judicial de uma empresa, ele pode pedir a falência, ele ajuiza a ação, como é que funciona essa questão? Ele pode pedir a falência, mas é uma pergunta interessante, porque no exterior eu credor, posso pedir a recuperação judicial de um devedor. Posso chegar na justiça e dizer, o sujeito não está me pagando, eu não quero falir ele, eu acho que ele merece se reorganizar. E ele preenchendo os requisitos, eu ouvi isso especialmente de um professor que frequenta cursos de pós-graduação na França, diz que é comum isso. Eles põem lá um gestor, um negociador, e nem fazem até essa versão judicial como a gente tem. Eles fazem uma negociação administrativa mesmo, tá? E fazem tipo uma extrajudicial. O credor pode pedir a falência, né? Ele preenche os requisitos previstos na lei, tem protestos especiais, enfim, tem alguns procedimentos anteriores ao pedido judicial propriamente. E a empresa que está em recuperação e não cumprir, digamos, vamos separar as duas fases, quando ela entra com o pedido de recuperação, apresenta o seu plano de recuperação, pede descontos, pede novos prazos, os credores aprovam e o juiz concede a recuperação judicial, então ela está em recuperação judicial efetivamente. Mas se dentro desse período ela descumprir alguma dessas obrigações, a falência é eminente, ou seja, é obrigatória. E o que nós temos de novo na reforma da lei de março do ano passado, aqui nós tínhamos um prazo de 2 anos para a empresa ficar em recuperação judicial. E hoje a lei alterou isso para a palavra que os advogados adoram também, que é até. Até pode ser um dia, pode ser os outros 2 anos. A gente vai fazer um dicionário aqui, palavras adoradas. Trocadilhos adorados por advogados. Tem trocadilhos adorados por advogados. E o que acontece? Eu acho que essa mudança também foi justa porque nós já usamos esse dispositivo numa empresa menor aqui da região e eu pedi que o juiz aprovasse a recuperação judicial, os credores aprovaram e ela ficou em recuperação judicial por 6 meses. Porque, como falasses, a empresa recebe a obrigação de pagar os credores de uma nova forma. Aí a lei dizia tem que ficar em recuperação judicial por 2 anos. Por que 2? Por exemplo, para a VETS, eu falei Joinville, talvez fosse lógico fazer 5, é um passivo de quase 100 milhões.
né, 1.000 funcionários. Enquanto que essa que ficou 6 é um passivo de 1.700.000 com uma empresa com 3 funcionários. Então, é difícil que a lei ponha uma norma que seja aplicável para empresas diferentes tipos de tamanho, diferentes tipos de passivo. Porque depende da empresa. A palavra até e depende da mesma. Até depende do caso, exatamente. E exatamente. a questão da extrajudicial ali, tem para algum tipo de empresa ou para todas? Grande, pequeno porte? Para todas. Todos, pequeno porte também. Até elas não podem, se eu não me engano, as empresas individuais, as cooperativas não podem também, então pedir recuperação. Inclusive está se fazendo uma alteração de uma alteração legislativa das cooperativas para isso, porque a nossa legislação é um pouco infeliz nisso aí, tendo em vista que ela diz, olha, as cooperativas não podem, as fundações não podem, enquanto que as leis mais modernas ou de países mais desenvolvidos, assim, toda atividade econômica organizada pode. Então, assim, a cooperativa, quando ela contrata funcionário, tem que pagar PIS, FGTS, tem. Ela tem que pagar, tem. Só a estrutura societária dela, digamos, é cooperada, né? Não é uma sociedade. Isso aí exclui. Daí mas ela tem um concorrente no outro lado da rua, que é uma empresa limitada, passou pela mesma crise, caiu granizo nas 2 plantações, as 2 não vão poder pagar insumos, não vão poder pagar as sementes, aí o cara do outro lado da rua vai pedir recuperação judicial, vai renegociar com os fornecedores, e a cooperativa do lado de cada rua não vai, por causa que a estrutura societária dela é diferente. Mas os 2 estão expostos ao mesmo tipo de risco, ao mesmo tipo de mazela. Então, isso aí tem passado digamos aí, a forceps na justiça. Nós temos cooperativas, principalmente rurais, em recuperação judicial. Temos também um caso que é grande, que saiu na imprensa, a UBRA, né, que é uma sociedade de educação, uma fundação, e outras que a gente passa trabalho até no procedimentos de insolvência. Por exemplo, eu já liquidei sindicatos, estou liquidando uma fundação que é um hospital em Camboriú, e nós não temos legislação para isso. É engraçado que os legisladores se preocuparam em dizer como é que elas se constituem, mas ninguém diz como é que elas acabam. E aí, nesse caso que não tem a legislação específica, aplica de maneira análoga, criam-se novos pareceres. Aí a gente usa a lei agora não sei como é que chama mais, lei de introdução ao código, né? A LINDB, a atual LINDB, que se aplica por analogia. Então, nesses casos, eu me socorro especialmente da lei de falências e da lei de sociedades anônimas, porque já aconteceu aqui em Criciúma, por exemplo, eu liquidei há mais de 10 anos, eu liquidei a Codepla, Companhia de Desenvolvimento e Planejamento, que era uma entidade lá nos anos 70, que todas as prefeituras tinham, e era um CNPJ paralelo da prefeitura. Na época, o prefeito me chamou, fiz a liquidação e me socorri todo da lei de SAs, porque ela era uma SA, né? E ela não estava insolvente, ela só tinha que ser liquidada, foi todos os procedimentos. Em paralelo, eu tive um caso aqui em Criciúma, que houve uma ação civil pública, que nós tínhamos 2 sindicatos de mineiros, e os 2 fundados antes da Constituição de 88, e a Constituição de 88 não permitia 2 sindicatos dentro da mesma região. Entre outras razões, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública e tratou da liquidação. Também me socorri da lei de recuperação e falência e das SAs. Uma coisa também que chama atenção na tua fala, até mesmo, eu acho que para os próprios operadores de direito, estudantes, a diferença se tem alguma, entre gestor judicial e o administrador judicial. São 2 figuras que se confundem bastante, né? Exercem a mesma função, cada um exerce uma função, um vai contrário ao outro. Não, ambos são coisas diferentes, ambos são auxiliares do juízo, porém, quando uma empresa entra em recuperação judicial, a regra por obrigação da lei, se nomeia o administrador judicial, que é quem vai cuidar do processo, fiscalizar o devedor. Excepcionalmente, se afasta o
dono da empresa, do negócio, ou se não o dono, o administrador estatutário, né, aquele que está lá dessa forma. E para esse chamado, então, gestor judicial, a lei determina que ele seja eleito pelos credores, pela vontade dos credores. Mas, assim, são fatos atípicos e ele também se submete a todos os rigores do administrador, inclusive por penalidades, remunerações, etc. E ele também é um auxiliar do juiz. Ele, de toda forma, ele, embora tenha eleição de credores e tudo, a palavra final é de quem preside o processo, que é o juiz. Já teve algum caso que tu fosse nomeado como administrador e tu não aceitasse? Como administrador, eu aceitei todos. Sempre aceitei, seja de falência ou de recuperação judicial. Nunca fiz uma petição declinando do encargo. Já trabalhei como gestor também, num dos maiores processos de falência de Santa Catarina, que foi da falência da Buscar, que foi um processo onde o juiz, em primeiro grau, decretou a falência em função da recusa dos credores ao plano. A empresa fez um recurso. O Tribunal de Justiça cassou a sentença de falência, mas disse que os administradores tinham que sair e abriu o procedimento para a eleição do gestor. Esse foi o que me levou a Joinville. De lá eu fiz o meu papel de currículo debaixo do braço, pedi emprego dos credores, me apresentei. E a pessoa que tirou em segundo lugar é meu maior amigo lá até hoje, que era um diretor da empresa, chama-se Paulo Alberto Zima, um engenheiro mecânico, pessoa da melhor qualidade. Mas os votos desse caso são computados pelo valor do crédito. E, obviamente, o histórico que eu tinha já de muito tempo lidando com processos de recuperação e falência me favoreceu nesse momento de apresentação. E com 82 votos, eu recebi 92% da votação. E o meu concorrente mais próximo, em segundo lugar, ficou com 4% dos créditos, mesmo recebendo 650 votos. Então, aí houve uma polêmica lá, deve explicar como é que pode, 650 pessoas votaram nos... Até por isso que é bom a assembleia online, eu acho que não dá tanto tumulto, né? É verdade. Ou se dá para cada um num lado, né? Ninguém tá próximo. Porque se junta uma turminha, né, numa assembleia... Eu já tive a infelicidade de cortar microfones numa assembleia virtual, no caso do bate-boca. Os advogados, todos meus amigos, mas obviamente os negócios se acaloram pelas discussões ali, eu suspendi a assembleia, vou desligar aqui, vocês vão tomar uma aguinha, volta que 5 minutinhos a gente retoma, tá? Daí quando voltou as coisas estavam mais tranquilas e a assembleia andou normalmente. Mas ao vivo sim, às vezes as coisas são mais acaloradas e, como eu falei, às vezes credores personificam no advogado a própria devedora. Isso é difícil. Ser advogado devedor é difícil. Esses dias me convidaram eu já tive a oportunidade de ser convidado para advogar também em recuperações. Eu disse, olha, advogar é um sacerdócio que nós exercemos. Eu tenho uma sociedade de advogados também, com mais 2 colegas do escritório, mas nós advogamos quase exclusivamente nas falências onde somos nomeados. Raramente, se alguém for da minha porta e quiser fazer uma ação, nós não fazemos. Não tenho placa de advogado, nada. A nossa sociedade de advogados é paralela à nossa empresa de consultoria. O meu carro-chefe é a consultoria. E eu digo que eu teria que me retreinar para advogar somente, né? Para tocar uma história de advocacia, algo um pouquinho mais complexo. Embora nós tenhamos aí, quando uma empresa vem a falir, é obrigação do administrador judicial assumir todos os processos da empresa. E às vezes nós temos processos que simplesmente não há dinheiro para nada, não teria como contratar um advogado. Então eu obviamente me obrigo a trabalhar como advogado neles. Eu penso que nós temos hoje mais de 1.000 processos sob nossos cuidados, dentre essas 70 falências, porque assim, quando fala 70 falências, mas nós temos falências de pequeno porte, lojas de shopping, assumi falências de lojas de shopping que estão fechadas, assim, não tinha nada lá, assim como nós temos falências que eu tenho aqui a mais antiga, que é a Companhia Brasileira Carbonífera de Araranguá,
a CBCA, que é um processo que a gente já pagamos todos os trabalhadores, e às vezes tem esse mito também, a falência já acabou, já, os trabalhadores já receberam, então, aquilo ali é o que tira o ponteiro do vermelho só, né, dentro do processo, mas em regra o processo demora, é difícil acabar uma falência, e nós tivemos uma modificação recente, o STJ retirou a preferência da União no concurso de créditos fiscais. Eu tinha 2 falências que era só dar o alvará para a União e acabar. Aí eu tive que voltar a discutir a relação com o Estado e município para repartir o dinheiro que eu tinha entre os 3 entes. E eu sempre tenho azar, o cara sempre tem filial em mais de uma cidade, eu tenho que discutir com a prefeitura de São Paulo, de Curitiba, é uma confusão danada. É sempre com emoção, então. Sempre, os processos sempre trazem surpresas. Até falando dessa questão dos trabalhadores, como é que ficam os contratos de trabalho com uma empresa que está em recuperação judicial? É justa causa, não é justa causa? O trabalhador ele tem que continuar trabalhando? Ele vai receber só lá no final? Como é que o trabalhador ele se insere dentro do quadro de credores? Quando que ele recebe? Ele é o último? Ele não é? Bom, em relação ao contrato de trabalho, ele continua normal, ou seja, a empresa entra em recuperação, não há nenhuma alteração no contrato de trabalho que está em curso. Em paralelo, se ele é um credor que já se desligou e tem direitos trabalhistas pendentes, ele vai ter dentro do plano de recuperação a forma de pagamento a ele. Nós temos um artigo específico da lei que diz que ele não pode ser mais de 1 ano, ele não pode demorar para receber mais de 1 ano. Mas já trabalhei em processo de recuperação, onde o sindicato esteve lá e disse, eu aceito 2 anos de carência e 36 meses para pagar, e não recebeu nenhuma delas e a empresa faliu. E isso se torna um problema, porque assim como eu falei, é difícil fazer uma fórmula de bolo com uma empresa de 5 funcionários e de 5 mil, dizer que ela tem que pagar em 1 ano, digamos que ela seja uma empresa, sei lá, do ramo agrícola, ela só vai ter dinheiro quando ela vem plantar, receber a safra, e escolher a safra e receber. Não existe um fluxo de caixa diferente, aliás, igual de uma empresa para outra. Então a fórmula de bolo foi rapidamente sendo abandonada. Mas, em regra, as empresas pagam dentro de 1 ano a recuperação judicial. Já, como eu falei, já tive casos que excederam. Eu prezo sempre, especialmente nas falências, pela participação dos sindicatos da categoria, né? Às vezes alguns não são simpáticos aos sindicatos, às vezes algumas empresas, nem os empregados são simpáticos ao sindicato. Eu disse, olha, mas eu tenho uma falência de grande porte que eu trato em Joinville, que o sindicato tem uma boa atuação, tudo, mas os empregados não eram ligados ao sindicato, essa era a verdade, assim, não tinham uma grande afeição ao sindicato. Aí um dia, quando a empresa fechou, eu tive que demitir ainda 280 funcionários, aí fiz um mutirão do sindicato e marquei as reuniões seguintes sobre recebimento e tudo nos sindicatos. Mas o que a gente faz no sindicato? A gente pode fazer em outro lugar? Só olha, mas o sindicato, constitucionalmente, é quem fala para vocês. E eu, por mais que eu possa atendê-los individualmente, eu necessito de um lugar para falar de um lugar só, e o sindicato tem a obrigação de defendê-los também. Sim. Então, se vocês que tiverem advogados individuais, não tem problema nenhum, serão bem-vindos, trato com eles também. Mas em reunião, em assembleia, eu prefiro tratar num ambiente legal, mais amplo. É mais organizado também, né? Exatamente. Então, assim, obviamente, todos são pessoas, né? Temos sindicatos que são mais receptivos, outros são menos. No meu caso, nunca tive problema, porque, né, a gente sempre também trata de uma maneira ampla. E nas recuperações judiciais, voltando ao caso específico, é comum também que os sindicatos estejam presentes e possam também, né, trazer essas questões mais claras. Eu também aconselho os sindicatos a contratarem advogados para digerirem o plano para eles, fazerem propostas, porque não adianta só achar ruim, tem que saber o que pode ser proposto, né? Então, é comum também que eles se assessorem dessa forma.
Uma questão ali que tu falou sobre as carboníferas, até tem uma aqui da região que ela tá com a massa falida, né? Sim. O que seria a massa falida e qual o papel dos trabalhadores dentro dela? A massa falida era o passivo, era o ativo? E como é que se constitui uma massa falida? Quando uma empresa tem a sua falência decretada, ela, por um juiz, né? Às vezes o pessoal diz, a empresa tal faliu, ela fechou as portas. Ou, vamos contextualizar aqui, falência é aquela que tem um processo falimentar e o juiz decretou a falência dela, ou seja, o Estado colocou a mão em cima dela, né? E a partir desse momento, quando ele profere a sentença de falência, nasce a figura da massa falida. Ela, digamos assim, é uma ficção jurídica, assim como a gente chama o espólio. O cara diz, o espólio, né? O espólio é o conjunto, e a massa falida é o conjunto de bens e de direitos. Então, a tua pergunta, o que é a massa falida? Ela é as duas coisas. Ela é a massa falida ativa, os direitos, os imóveis, os bens que nós vamos vender, e a massa falida passiva, onde estão todos os credores, inclusive os trabalhadores. Então, a empresa vindo a falir, o administrador judicial assume a representação e o papel principal dele é organizar e receber e vender e receber de melhor forma possível o ativo, organizar esses credores, pondo na ordem, digamos, aí, os trabalhadores em primeiro plano, né? Na ordem de recebimento e fazer esse encontro. Então, essa é a grande, digamos assim, o grande objetivo da falência. E a massa falida, digamos assim, ela existe, a gente chama de ficção jurídica, né? Que ela existe só para residir em juízo, para resolver isso, né? Não vai ver ela se não escrita em papel dentro de um processo representando em juízo. Então, a massa tem esse mito. Assim como se fala de espólio e outras figuras que a gente conhece juridicamente, né? Sim, e teve algum caso assim mais polêmico que tu lembra assim de pressão popular na região, assim, se não quiser não precisa citar nomes, né? Sim. Mas só dessa pressão de às vezes trabalhadores, eu já ouvi casos de às vezes algum até cliente que vem falar, tem uns até que eu não sei até que ponto é verdade, mas que fui lá, ameacei e daí recebi, né? Eu já ouvi alguns casos aqui da região, assim. Tem um caso emblemático da construtora com o nome de cidade daí, né? Eu ia chegar nessa pergunta também dos casos emblemáticos. Em relação às falências especificamente, não. Por quê? E eu vou usar um exemplo que eu tratei recentemente, que na prática é uma falência, que foi uma ação civil pública para fechar o hospital de Camboriú. Bom, aí uma funcionária que trabalha comigo já há uns 6 anos, estava comigo, que é contadora, eu fui lá, subi no caixote e disse que a gente ia demitir todo mundo e não ia pagar ninguém. Ela assim, tu não tem medo de apanhar? Eu disse, corre o risco, né? Mas o que acontece? Obviamente eu me apresento como um auxiliar do juiz. Normalmente eu peço que o sindicato da categoria esteja junto com o seu advogado. E uma situação de insolvência, uma situação de instabilidade não surpreende aqueles que estão ali já sem receber salário 3, 4 meses, sem ver o seu fundo de garantia depositado há 1 ano, 2, sem receber férias. Por quê? Eles vão dizer assim, chegou a hora. Não é o caso. Agora, se o cara está ali trabalhando, olha, a partir de hoje tu vai embora, o Agenor chegou aqui, ele disse que não vai receber, seria uma surpresa. Mas normalmente esses ambientes já estão impregnados, né, com essa expectativa negativa. Então, normalmente eu não levo uma notícia nova, eu só digo como é que ela vai acabar. Então, nunca aconteceu. E esse hospital aconteceu de lá. Esse processo em Camboriú. Eu consegui pagar 80% das rescisões com o dinheiro que nós arrecadamos lá. O hospital está hoje alugado para o município, que aí fez toda uma estrutura nova. E nós temos eu não consegui vender o patrimônio, tem uma questão, Camboriú é uma comarca bem assoberbada e nós não temos, Santa Catarina tem agora só em Florianópolis uma vara regional de recuperação e falências, que facilita muito, mas assim, em regra é difícil levar uma falência, uma recuperação numa comarca onde o juiz está decidindo separação, briga de vizinho, crime, previdência e depois entra a recuperação e falência, é difícil. Então,
essas pressões aí. Em relação a mim, graças a Deus, nunca tive. E como eu falei, as coisas acontecem de maneira coletiva. Eu procuro sempre falar, como falei, em ambientes públicos. É comum que alguém às vezes esteja gravando alguma coisa para ver se eu vou falar algum segredo que eu vou desmentir depois. Não, pode gravar. E como se são ambientes tensos, sim, e não é incomum, outra visão do que tu acabaste de falar, que às vezes a pessoa tem uma necessidade maior do que a outra. Diz, olha, a Bruna e a Mari são as minhas credoras, mas a Mari está com uma necessidade muito maior, ela está com um filho internado, ela tem um problema. A Bruna já está trabalhando, ela está tocando a vida dela, óbvio que ela precisa do dinheiro, mas a necessidade dela, aquele dinheiro vai fazer falta. E às vezes é triste eu dizer que eu não posso tratar desigual um credor e outro. Dizer assim, olha, eu só posso te pagar junto com a Bruna quando eu tiver o dinheiro para as duas. Por mais que isso seja duro, e isso acontece, né? No universo grande isso acontece. Às vezes isso, mesmo para quem tem cabelo branco, é difícil. E eu acho que se tem alguma pressão, alguma coisa assim, também é mais no proprietário, né? Na pessoa que é dono, que às vezes que contratou, que tem contato direto com o fornecedor, acho que acaba sofrendo mais essa pressão, né? Tem muito empresário picareta e tem muito empresário que deu errado as coisas. Todo mundo faz o que eu digo. Eu procuro não demonizar empresários. Uma vez, um dos primeiros processos que eu trabalhei de maior porte, e eu até vou falar de um outro caso recente, que já o processo que já estou encerrando também. Eu disse, olha, empresa com 30 e tantos anos, o cara não acordou de manhã com vontade de lograr vocês. Às vezes tem gente ali com 10, 15 anos que não deu, parou. Assim, vamos olhar o último ano como prejuízo, ninguém quer perder nada, ninguém quer, péssimo, o trabalhador, ele só tem o trabalho dele a vender, ele não tem uma segunda renda, é péssimo não receber, é péssimo não ter reação, óbvio, ninguém discute isso. Mas, e também deixar de pagar um centavo que seja, não é o histórico de 20 anos pagando regularmente, que é uma obrigação que legitima alguém a não pagar ninguém. Não estou defendendo isso. Mas, diga-se, dentro de um contexto, tu não pode dizer, não, o cara... Que às vezes não é muito comum, às vezes a pessoa diz, o cara tem dinheiro em Miami, tem dinheiro não sei aonde. Os empresários, normalmente, quando quebram, estão meio de perna para cima, tá? Assim, na nossa região, o cara aposta tudo, ele bota a casa. Um grande processo que eu tenho em Joinville, o dono mora de favor. E ele era, cara, muito rico. Muito rico. Então, isso eu vi, porque está num depoimento dele que eu vi, ele dizia, não, eu moro de favor, hoje eu sei, e é verdade. Ele jogou tudo que ele tinha dentro da empresa, ele alienou tudo, e quando parou não sobrou nada. Voltando também a outro caso, um caso recente que eu tive numa empresa aqui, aconteceu o que a Bruna acabou de perguntar. Durante a recuperação a empresa começou a não pagar, os trabalhadores se reuniram comigo, queriam se reunir comigo, disse vamos ao sindicato. O presidente do sindicato era um pouquinho mais radical também, a empresa não está pagando, estava o advogado da empresa também junto e tá, eu Genor, tu não está vendo, a empresa não está, estou vendo. O que nós vamos fazer? Aí eles, não, a empresa está tentando mais isso, mais aquilo, vamos ver se funciona, se não funciona. Eu disse, olha, vou falar para vocês, tecnicamente, para mim é muito simples. Se vocês disserem a Genor, nós não queremos esperar, eu me levanto daqui agora, vou ao meu escritório, faço uma petição para o juiz, vão pedir a falência. Aí uma das funcionárias falou, não, mas eu trabalho lá 15 anos, sempre fui bem tratada, a empresa sempre nos deu suporte, sempre deu nosso histórico, o proprietário sempre esteve presente com a gente, tá. Eu disse assim, pessoal, para mim, e às vezes as pessoas dizem, eu vou fazer a falência. Olha, para mim não é pena nenhuma tu pedir a falência. É um processo muito mais custoso, mais longo, ele fica anos agarrado na gente, como a gente diz, né? Mas para mim é só virar o botão de recuperação para falência. Técnica, eu sou um prestador de serviço, não escolho ele vai vir, eu vou resolver, vou tentar resolver. Vocês é que sabem. Eu quero que vocês sejam advertidos do que é a falência também. Vai melhorar para vocês ou vai ser só vingança em relação à empresa? Não, então tá, então a gente resolveram, se reuniram, lavraram atos, resolveram esperar, deram uma nova chance para a empresa. Então,
voltando à palavra amada pelos advogados, depende. Depende. E falando na nova chance ali, quando a empresa está em recuperação judicial, como é que é com fornecedores? Eles não veem isso com preconceito? Eles têm medo de fazer negócio, de se comprometer, de entregar coisas? Também, e também depende, porque, veja só, eu já tive recuperações judiciais que o cara disse assim, eu entrei com uma grana danada no primeiro negócio que eu fiz. Isso é uma baita sacanagem, o cara ter feito isso comigo, eu forneci porque não sei quem não estava fornecendo. Assim como o cara que tem um histórico de fornecimento de 10, 15 anos, diz, vou diluir esse valor aí em 15 anos que eu já ganhei dinheiro com os caras, vou voltar para eles seguir à frente e seguir a vida. Então, no contexto geral, obviamente que todo mundo tem medo. É comum que se peçam garantias, é comum que credores só vendam à vista. Né? Diz assim, beleza, tu pega, por exemplo, eu já trabalhei em processo onde o fornecedor era Braskem. Então, sim, ele está se lixando para a vida do cara e disse assim, não queres comprar matéria-prima? Joia, deposita, a gente carrega o caminhão. E pronto, não tem de outro para comprar. Tá entendendo? E a primeira vez que eu fui uma assembleia como advogado foi esse caso da Buscar em Joinville, e eu fui representar uma empresa aqui de Criciúma. Primeira vez que eu botei terno e gravata, fui para Joinville, cheguei lá, eles separaram o pessoal de terno e gravata junto, foi no centro de eventos, um negócio enorme, imagina, Buscar tinha acho que 2.000 funcionários. Foi um negócio enorme, assim. Aí, quando eu levei o azar de sentar do lado do advogado do banco que decidia o negócio. E eu feliz ainda conversando com ele. Quando os caras disseram que ele ia reprovar o plano, todo mundo olhou para lá. E eu sentar a pedra na outra. Aí aquela assembleia foi suspensa, daí eu escapei da morte aquele dia. Na outra eu já fui de tênis, calça jeans e comia sanduíche com o pessoal do sindicato, não me incomodei mais. Mas no caso do credor que eu fui defender especificamente, eu pedi aos colegas aqui, que são meus amigos até hoje, garoto, vocês têm um credor assim, era pequeno, não era o credor, eu gostaria de ir pela primeira vez como advogado de credor. Como eu falei, a assembleia era enorme, aprendi bastante, bons advogados eles tinham, etc. E o que aconteceu? Eu disse, qual é a orientação do teu cliente para votar o plano lá? Agenor, vou ser sério, não falei com eles ainda, mas de certeza é para reprovar, né, cara? Tu já viste o plano? É para dar 80% de desconto, é para não sei o que, 20 anos para pagar. Se o cara for louco, tu viu isso dele? Não, eu vou para lá amanhã, tu me liga lá, vamos ver o que eu vou fazer. No outro dia tô lá, não, Júnior, é para aprovar o plano. Mas o que teu cliente virou a Madre Teresa, alguma coisa? Não, eles estão comprando à vista, certinho agora. A relação deles é de mais de 10 anos, se diluir o que eles têm ali, e eles estão comprando à vista certinho, tá tudo certinho. Falasse, cada credor tem o seu histórico, né, e sabe o tanto que doeu o que ele vai ter que renunciar e sabe medir o que ele vai ter, né, no futuro. Como eu falei, o caso da Braskem não está nem aí por tanto que perdeu, nem por tanto de cliente. À vista, senão não vende. Pega um fornecedor que tem um histórico, tem concorrentes, vê na continuidade da empresa uma oportunidade, ele vai votar a favor, ele vai sacrificar aquilo que ele tem e vai votar a favor. Então, esse foi o primeiro caso. Aí no segundo caso, casualmente, me tornei depois gestor judicial dessa empresa por acho que quase uns 4 meses, porque nesse caso o tribunal determinou que nós não participássemos do plano e o plano foi reprovado pela segunda vez, a empresa faliu, daí eu me desliguei e continuou o administrador que estava lá. Como é que é isso? Como é que era, né? Que agora eu não mais professor, mas como é que era ensinar essa matéria na faculdade? Tinha muitas dúvidas, despertava atenção, curiosidade? Eu gosto de lecionar ainda, Bruno, não pretendo até voltar. Eu me desliguei, graças a Deus sempre me demiti, nunca fui demitido das faculdades que eu passei, continuo sendo convidado, deixei amigos, tenho amigos alunos, como é o teu caso, já colegas, e na faculdade era uma matéria tranquila de dar porque ela desperta muita curiosidade, né?
e todo mundo tem alguém que está ligado a alguma recuperação judicial de algum jeito. Um caso. Ou alguma falência. Alguém tem um caso, um vizinho, e sempre tem aquela pergunta clássica do acadêmico. Eu tenho um primo que tem tal negócio. É ele mesmo que ele está falando dele, do pai dele, mas ele sempre bota na conta do primo. Eu tenho um primo que tem um caso assim. Daí a gente discute o caso do primo e eu penso que tanto quando eu lecionava no curso de administração como no curso de direito, o acadêmico se sente mais atraído pela aula quando ele vê a prática, né? E eu louvo também, obviamente, professores que dedicam, embora eu tive 2 pós-graduações, mestrado, eu cheguei a iniciar 2 doutorados, mas não continuei. Louvo, e é necessário a formação acadêmica, a graduação, mas eu acho que o professor ele consegue soltar mais a aula quando ele consegue discutir a prática, né? E o aluno ele gosta de testar o professor para ver se ele sabe mesmo, né? Fazer perguntas para jogar de um lado para o outro para ver se o professor sai, mas é bom, faz parte. Tanto que o pessoal se interessa às vezes pelo penal, pelos crimes, porque acontece muito, só que daí quando começa na prática vai mais pro cível, porque daí é o que tá no dia a dia, né? Sim. Se tu não vai para uma área crime, tu não tem contato. Quando eu estudava administração, eu tinha um professor que hoje ainda é procurador de justiça, o professor Guido Feuser, e uma pessoa agradabilíssima. E eu, quando não estava em aula na faculdade, eu procurava onde é que ele estava dando aula para entrar na aula dele para ver. Porque tanto que eu gostava do jeito da aula. E ele, um dia, ele nunca esqueço, na faculdade, hoje nós vamos falar dos crimes empresariais. E eu quero formar para vocês que em muito breve vou botar muito de vocês na cadeia, com cheque sem fundo, com duplicata fria. Nós já ficava tudo se olhando. Aí, professor, mas a gente vai para a cadeia mesmo? Não, a gente fala isso na aula. Mas é assim, Genor, no Brasil, para o cara ficar preso, ele tem que ser ruim, muito ruim, reincidente e não ter advogado. Aí a gente consegue guardar ele lá 1 semana, 10 dias, até chegar um defensor e tirar. Mas se não é difícil, vai ficar preso. Hoje está mais fácil, mas na época isso já foi nos anos 80, né? E assim como meu professor de direito tributário, ainda meu amigo também, que é o professor Neri Trombin, lembro das aulas dele como fosse hoje. Por quê? Porque eu já estava também trabalhando, tinha um interesse mais próximo. E também a gente tem que respeitar, né, Bruna, os alunos que às vezes, isso tu falou, eu tenho mais simpatia, isso acontece na administração também, eu tenho mais simpatia por direito penal, pelo previdenciário, pelo direito de família, pelo direito civil, e tem alunos que não têm interesse nenhum pelo direito empresarial. Mas são obrigados a estar ali, né? E a gente via isso também, o direito constitucional, que é uma coisa que eu achava difícil. Eu até hoje tenho a impressão que os professores passaram por misericórdia de mim mesmo, que eu não sabia. Empatia. Você vai se aposentar aqui, já está com 40 anos, não vai ficar rodando aqui a vida inteira. Não rodei nenhuma vez, mas eu achei que é difícil. Mas eu gostava da matéria, gostaria de continuar, tive que parar em função de incompatibilidade de tempo mesmo, mas gostaria de continuar. Que aula, né? Foi. Eu que tive aula com ele, posso dizer que as aulas, eu ainda tenho todas as apostilas em casa, o material inteiro. Aconteceu com uma aluna minha esses dias, que é assessora de um juiz lá na Serra. Ela foi me orientada também, e ela mandou, professora, fiz um modelo de impugnação de uma comarca pequena lá. Mandou a foto do caderno, faz 4 anos, já tinha foto do caderno, e o magistrado salvou como modelo aqui ainda, tá? Vai mudar a lei esse ano, mas faz ano essa aí que tá certo. Ela tinha a foto do caderno que eu tinha passado no quadro lá. Pô, que bom. Não, a gente guarda as coisas assim para o momento de socorro, tá ali. E a gente que não conhece, eu no caso, sempre ouvi falar o nome, porque a gente que trabalha aqui na região, né, claro. É um nome de muito prestígio, de todo mundo, né, sempre falando, e aí a hora que ela falou, vai chamar o Agenor, eu disse, não vai vir. Não, eu sou muito grato, eu tenho muito prazer de estar aqui participando com vocês, um projeto novo, fico feliz de ter sido lembrado entre os primeiros lugares. E ele já se convidou para o segundo, que vai ser tragédia. Só as tragédias, setor tragédias, eu vou anotar elas todas que eu tento esquecer, mas eu vou ver se eu tento lembrar elas para a próxima. Não, depois vai vir. Além das tragédias,
que daí vai ficar para um segundo momento. Certo. Quais foram os casos mais emblemáticos, assim, da tua carreira? Aqueles casos que mereciam ir para um quadrinho, assim, tanto da desgraça, não tragédia, da desgraça, e tanto por um processo, assim, de uma recuperação judicial que tu fez, eu olhei e disse, esse é o meu orgulho, esse ficou bem. A empresa tá hoje, né, em outras a empresa condições. Está andando. Eu acho que sim. Todo o processo, né, que a gente trabalha, eu como auxiliar do juiz não posso me inclinar nem para um lado nem para o outro, mas todo o processo tem emoção dentro, né? Pessoas, um credor trabalhista, uma empresa às vezes de pequeno porte, assim, as falências, eu tenho falência que a pessoa só, cara, eu fali junto com a empresa, eu fechei, era o único meu cliente, o meu maior negócio, e às vezes a gente tem que ter o seu pouco duro para lidar com isso, duro não para lidar com o cliente, mas para receber isso. O primeiro processo maior que eu recebi foi a CBCA, em 2005, ela é uma falência de 87, que, enfim, eu acho que ela tem muita história, como teve a história da Coperminas aqui. Eu emprestei até para o meu irmão recentemente um livro que a gente tem aqui em Criciúma chamado Memória e Cultura do Carvão Catarinense. Ele conta a história da mineração aqui na região, para poder entender, inclusive, e ele passa por dentro da história da CBCA, da CSN, né? O pessoal vocês já estão um pouquinho muito novas para lembrar de algumas histórias, CSN, coisa assim, eu ainda peguei elas no final, mas peguei. E esse é um processo que tinha a própria CBCA junto, mas nós conseguimos ainda fazer a transição, e voltando no que falaram da massa falida, a Coperminas tinha uma gestão praticamente dentro da massa falida. Uhum. Eu tive a sorte também de pegar bons advogados, uma administração resguardando os problemas internos deles, mas sempre tive toda a cooperação da direção da cooperativa, aliado. Posso citar que um grande advogado, doutor Enir Carradori também, que esteve ao nosso lado também, e na época ele trabalhava, eu me reuni semanalmente com eles, e o doutor Carlos Salvalage, que me auxiliava na época, e conseguimos fazer a venda do patrimônio, consegui deslocar ela para fora, e só não terminei esta falência em função dessa questão tributária que mudou recentemente. Depois dessa, eu acho que o processo maior também foi a questão da Deluca. Eu digo que esse é o processo mais emblemático para mim, porque era uma concordata que virou uma recuperação judicial, que virou autofalência. Essa autofalência se discutiu créditos extraconcursais, que virou meu TCC da faculdade, que se tornou a primeira jurisprudência no país sobre isso, está inclusive no livro de 2 ministros, um do ministro Luiz Felipe Salomão e do Manuel Justino Bezerra, desembargador do Tribunal de Justiça, a primeira jurisprudência sobre o tema. A lei, inclusive, hoje já alterou isso e disse, olha, a partir de tal momento a empresa está em recuperação judicial. Mas era uma dúvida que eu tinha, que a falência foi 6 meses depois da promulgação da lei. Então, assim, eu era novo, a lei era nova, tudo novo. E eu digo porque ela foi emblemática, por quê? Porque essa foi a que eu tive que sentar e pedir a falência. Minha primeira experiência também com a atuação sindical, posso citar aqui também o Itaci de Sá, que na época eu também novo na atuação e ele já experiente, aprendi muito sobre sindicalismo, sobre atuação sindical, e digo que ele foi sucesso, que em 11 meses eu consegui vender a empresa para onde está hoje a Cerâmica Elizabeth. Né? Então, que é bem forte, que né? é uma indústria forte. E eu acho que é o que tem a falência. E recentemente, numa falência grande em Joinville, eu falei para um sindicato, olha, não é a falência de todo um mal, porque também não adianta a empresa capengando sem pagar salário, sem pagar quem ela demite, sem pagar credor velho, credor novo. Às vezes é melhor que venha uma que se consolide e tome o patrimônio. Podemos garantir isso? Não podemos, mas eu digo assim, tratando aqui de casos da nossa região, eu cito a Deluca, onde nós temos hoje a Cerâmica Elizabeth, que é uma grande empresa, né? Eu acho que foi uma grande... Eu digo, se eu tivesse só essa falência na minha vida, eu já estava feliz. Eu tenho a Vectra, que se transformou depois a Librelato, né? Eu acho que vocês estão até meio novinhos para isso, mas assim, lá era perto da Vectra, a Vectra não se fala mais, né? Mas eu também, um processo que eu tive também com bons advogados, já falecido, o doutor Carlos Vicente da Rosa Góes,
que advogava para a empresa, e nos brigávamos em processos e nos abraçávamos pessoalmente. Graças a Deus, 99% das atuações são assim. E depois eu tenho um terceiro caso, que é a Cerâmica Imbituba, que é uma empresa dos anos 20, uma das primeiras, se não me engano, a primeira cerâmica do Brasil, que essa não serviu para absolutamente nada. Ela era 7 hectares no meio de Imbituba, ela foi desmontada para fazer um loteamento. Então, assim, eu digo, olha esses 3 casos de 3 cerâmicas grandes da região. Uma virou um loteamento, outra virou uma grande empresa de outro segmento, ou seja, deu gás na cidade, continuou dando gás na economia, e a outra continuou dentro do próprio segmento. Então, esses casos, assim, eu costumo conjugar esses 3, que eles são aqui próximos, estão num raio de 100 quilômetros, 80 quilômetros, e tiveram destinos diferentes. Em todos os 3 casos eu já paguei, a exceção da Cerâmica Imbituba, eu paguei 85% dos trabalhadores, mas Deluca pagamos todos, Vectra pagamos todos, conseguimos satisfazer os credores. Os processos ainda estão andando por outras questões. Eu, inclusive, saindo daqui, eu tenho uma ligação para um advogado de São Paulo, que ele é filho de advogados falencistas, e é advogado falencista, chama o Dr. Júlio Mandel, figura excepcional, que eu disse para ele que eu tenho 2 falências que eu não sei o que fazer. Ela deu tão certo que está dando errado. Mas, enfim, esses são os casos mais emblemáticos. Os mais recentes, obviamente, em tamanho, a Criciúma Construções, né? Empresa que reuniu 94 CNPJs, mais de 1 bilhão em passivos. E esse processo ele é desafiador porque ele tem uma contramão. Aliás, quando eu fui nomeado nesse processo, o próprio Dr. Júlio fosse nomeado num processo de uma construtora, ele dizia, não conheço o processo, tem a construtora, mas é quase de dar os pêsames, porque a lei não foi feita para construtoras. Quando eu falo de uma recuperação judicial de uma cerâmica, vou voltar aos casos das cerâmicas, né? Quem são meus credores? É a Celesc, é a Cegás, é o cara que forneceu fritas, o cara que forneceu argila, o cara que forneceu embalagens. Quem é o credor de uma empresa de construção? É o próprio cliente. Né? Ou seja, é o cara que comprou, e as obrigações, aqui vou usar um termo técnico do direito, né? A cerâmica tem a obrigação de pagar esses credores, que ela transforma aquilo num piso e vende para Cassol, para Casas da Água, para Quero-Quero. Ou seja, não há relação entre o devedor e o credor. Sim. Enquanto que a recuperação judicial de uma construtora, a obrigação não é de pagar, é uma obrigação de fazer, de construir as obras. E o próprio cliente se torna o teu credor, e pior, credor e devedor, porque às vezes ele já pagou metade, a outra metade a empresa não vai construir, ele também não pode devolver. Então, e embora sem beatificar nem crucificar ninguém, a segunda recuperação judicial maior do país, que é, aliás, a primeira, que é da PDG Realty, os caras foram, voltando na tua pergunta, se eles sabem que vão entrar em recuperação judicial, eles foram bem mais espertos. Eles chamaram todos os clientes e disseram assim, nós não vamos mais construir a tua obra. Não podemos mais construir. Mas e agora o que eu faço? Nós vamos destratar, eu te devolvo o dinheiro nessas condições aqui. Então ele fez um destrato. Não ficou mais obrigado a entregar o apartamento, que já estava lá 20, 30, 40, 50% construído. E ficou com uma obrigação de pagar. E pediu recuperação judicial e reduziu aqueles 50% para 20% e continuou vendendo os apartamentos. E já saiu da recuperação judicial. Porque ela fez uma estratégia jurídica antes, estudou e disse, olha, não vai ter como eu deixar no meio do caminho, que foi a dificuldade que nós tivemos aqui, né, de credores que estavam sem o apartamento e sem Até porque pega numa parte que às vezes é o único bem da pessoa, a pessoa está esperando aquilo, não é igual uma empresa que prestou um serviço e quer receber, né? Do ponto de vista técnico, ele foi um desafio por causa disso, que a lei não é feita para isso. E do ponto de vista jurídico e, digamos assim, pessoal, exatamente como falasse. Situações totalmente dramáticas e pessoas que vieram de outros países, trabalharam lá, investiram e ficaram sem esses valores. Então, assim, as situações são dramáticas do ponto de vista financeiro e as pessoas também esperam uma solução, às vezes porque a justiça está lá. E eu costumo dizer que uma empresa em recuperação é igual a um motoqueiro que foi atropelado. O SAMU junta ele, leva para o hospital. A gente não sabe se ele vai sair de lá daqui a 1 hora ou daqui a 10 dias, nem se ele vai sair andando, se ele vai sair com braço, com perna.
espera-se que saia vivo, né? E esse SAMU é o Estado com a recuperação judicial. E o que sai lá de dentro, não se sabe. Porque às vezes a empresa sai, o que o hospital diz? Fiz o melhor que a gente pôde. E a gente faz o melhor que a gente pode dentro do que a empresa pode. E muita gente espera que, estando o Estado junto, que tenha um administrador, que seja a solução integral, mas essa solução nem sempre acontece. E eu acho que tem também a questão que eu falei antes do preconceito. No caso da construtora é maior ainda, né? No caso de as pessoas comprarem de novo da construtora, né? Não só do fornecedor de fornecer ou vender, né? É difícil, porque a empresa... eu tenho uma recuperação aqui na cidade onde eu conheci a empresa, e eu não trabalho nesse processo, e eles vinham já com dificuldades e tudo. E aí, como a gente que é do ramo, tal qual o médico consegue diagnosticar alguém quando olha assim, uma febre, alguma coisa, né? Eu disse, olha, no caso de recuperação, isso nem pensar em recuperação judicial. O que os meus clientes vão pensar? Eu disse, olha, o teu cliente, ele é aqui de Criciúma? Não, ele o teu cliente quer receber o produto no dia, na hora, na qualidade, pelo preço que tu combinou. Mas aí são empresas de grande porte. Mas aí o negócio, que quando o negócio trancar, e chegou a hora que o negócio trancou, eles entraram em recuperação. Então, e os fornecedores vieram a negociar, e a empresa está indo bem, saiu, eu falei, eu não trabalho nesse processo, mas acontece isso, de ter que recuperar a credibilidade depende do seu cliente, não só do fornecedor, do credor, mas também do cliente. Dentre todos esses anos que tu atua na recuperação, o que tu acha que poderia se adequar à lei para atender todas as empresas, principalmente no quesito das construtoras? Ou qual aquele ponto que tu acha que aquela omissão é imperdoável e que deveria ser sanada? Como a gente vê na faculdade, Bruna, a gente não consegue traçar uma lei para tudo, né? E a construção civil é um negócio um pouquinho mais difícil. Ela recebeu algumas alterações que é ligado ao direito imobiliário, como o patrimônio de afetação, né, que torna aquele patrimônio isolado da recuperação e da falência, ou seja, essa obra está afetada, então se ela pode tratar no plano, diz, olha, essa obra então vai se ficar restrita a esse grupo de compradores desse prédio que podem terminá-la ou podem vendê-la, pode fazer o que quiser. Diferente que se fizer uma falência e ela não estiver afetada, eu vou vender essa obra para pagar outros créditos de outros credores fora daquele grupo. Então, houveram alterações legislativas que, nessa reforma de 2000 e agora do ano passado, 2021, que melhoraram muita coisa em relação à recuperação judicial e à falência. A falência, por exemplo, ela tirou um peso dos administradores judiciais, aumentou as obrigações, por exemplo, que eles, dentro de 120, 80 dias, ele tem que ter concluído toda a alienação do ativo, ou dizer por que não faz. Mas, porque às vezes eu boto essa mesa para vender, ela custa R$1.000, alguém diz assim, mas eu compro nova por 1.000. Mas eu tenho o segundo leilão que ela pode ser comprada por 500. Mas por que eu vou comprar por 500? Ainda tem que desmontar, tirar daqui, eu posso comprar num outro lugar com alguma garantia. Agora a lei instituiu o terceiro leilão, que ele vai pelo preço de quem quiser. Então nós podemos vender por R$100. Porque era um problema. Eu vendia um imóvel, vendia essa sala e não vendia a mesa. Aí o dono da sala, assim, tem que ir lá tirar a mesa. Assim, onde é que eu vou levar a mesa? Né? E a lei depois me deu outra alternativa. Eu dou de volta a mesa para o falido, se ele quiser. Só, a partir de hoje tu pode levar a mesa embora. E se o falido não vier buscar a mesa, a quarta opção, nós vamos doar, descartar. Isso aí era um grande problema, porque às vezes tu ficava com uma falência trancada anos. Eu tenho leiloeiros que têm problemas. Assim, eu já tive juiz aqui, como dizem os italianos, encanzinou que tinha que vender por 70%. E nós fizemos um leilão, fizemos 2, fizemos 3. No quarto até vendemos por 70%, porque fizemos um parcelamento de longo prazo. Porque isso eu não posso também pôr esse peso no ombro dos juízes, porque eles também têm responsabilidade e querem que se venda pelo melhor preço possível para se pagar o maior número de credores possíveis. Mas a gente tem uma coisa nesse mundo aí, chama mercado, né? Alguém quer comprar essa mesa por 1.000, ou por 500, ou por 300, ou ninguém quer ela por preço nenhum.
né? Então isso aí é um problema que a gente enfrentava e melhorou. E nas recuperações, eu acho que essa questão do prazo melhorou, nós não tratamos mais é possível agora dar o tratamento de cada empresa pelo seu tamanho, e houveram também uma melhora para excluíram cooperativas, e alguns doutrinadores, eles falam, eu ouvi deles em congressos, que as leis são ajudadas, tem as suas escritas feitas por pessoas simpáticas a bancos, né? Então os bancos têm cada vez se garantido mais e está cada vez mais difícil os processos de recuperação. Então eu acho que a reforma que nós tivemos recente ajudou muita coisa já. Ajudou muita coisa. E nós não teremos um caso igual a outro. Não teremos um caso igual. Sempre teremos uma necessidade de ajuste. Até porque depende. Sempre depende. Até porque depende. Sempre depende. A palavra do dia, depende. Sempre. A palavra mais adorada. Vai ser o nome no YouTube. O nome do podcast. Depende. Depende dos seus direitos. Depende da situação, depende do caso. Então, eu acho que é isso, né? Que a gente teve uma aula de recuperação judicial, de falências. Quem dera. Já fica o convite para participar na próxima vez, na segunda rodada, né, Mari? A gente agradece, né, por compartilhar aqui a experiência, que é uma experiência, né, muito, muito legal de vida, de profissional, né? Como eu disse, eu sempre, mesmo não conhecendo o nome, a gente sabe, né? Sabe da trajetória, de todo o trabalho sério. E muito obrigado, né, por participar com a gente, e fica um convite para uma próxima vez, se tiver algum tema, alguma coisa, né, alguma recuperação bombástica, né? A gente liga pro professor correndo para ele vir aqui salvar a gente. Não, obrigado, eu fico à disposição de vocês, foi um prazer participar desse podcast com vocês, que vocês precisarem sempre, embora tenha esse mito que fala assim, será que ele vai vir? Eu sou bem aberto, eu tenho uma equipe muito boa só de mulheres. Tem um filho só que está aqui, ele troca o história de Joinville. Então as mulheres tomaram conta do escritório, da agenda, tudo. Da minha vida. Mas elas me permitem abandoná-la sempre que eu preciso, elas deixam eu vir aqui, então tá tudo certo. É com satisfação que eu partilho a minha vida profissional, pessoal. É meio piegas assim, mas eu vou dizer o que todo mundo diz, porque é verdade, eu faço o que eu gosto, tenho uma satisfação de lidar com gente. Antes de vir para cá, como falei, ouvi uma credora de uma falência pequena que nós vamos começar a pagar agora, são acho que uns 30, 40 funcionários, ela estava uma felicidade bárbara. Assim como vou sair daqui, vou tentar retornar uma ligação para um advogado grande de São Paulo para tratar de um assunto que eu não sei como fazer, uma falência que eu cheguei no final, já paguei todo mundo, já vendi tudo, mas não posso encerrar porque eu tenho alguns outros processos pendentes, não sei como é que eu resolvo aquilo. O mundo é assim como vim aqui trazer e dividir experiência, também ando atrás de experiência o dia inteiro. Sim. Meninas, até a próxima, muito obrigado. Até a próxima, muito obrigada por ter aceito o convite. Então é isso aí, muito obrigado por assistir até aqui e nos encontramos num próximo vídeo.